Vá para uma caverna assim como o rei Davi foi. O que isso significa? Se você for analisar dentro de uma perspectiva judaica, dos aspectos de retificação da alma, daquilo que nós temos que trabalhar dentro de nós mesmos, quebrar o nosso ego, nosso orgulho, nossa avareza, e todos esses aspectos negativos que nós temos, dentro do judaísmo existe um conceito de Yetzer Hará, que é uma má inclinação, e que nós devemos não anulá-la, mas trabalhar esse Yetzer Hará, essa má inclinação, para que ele trabalhe a nosso favor, a favor das coisas boas, a fazer coisas que são proveitosas para Deus. E esse processo de Davi ir para a caverna, você vai perceber que no relato diz que com ele vieram 400 homens. 400 homens foram procurar Davi na caverna, ladrões, bêbados, ou seja, só fala de aspectos negativos daqueles homens. E depois de todo o processo, esses 400 homens se transformaram em seus principais soldados. Então, ou seja, Davi foi para a caverna, foi com ele 400 perspectivas negativas de um ser humano, e depois essas perspectivas negativas se transformaram em coisas positivas, ou seja, seus principais soldados, aqueles que lutavam principalmente pelas suas vontades, pelos seus quereres positivos, né, em prol das coisas sagradas. E aí, quando você retrocede um pouco na história e você vai para Jacó, quando ele está indo se encontrar com seu irmão Esaú, quando ele manda os mensageiros para ver com quem que Esaú estava vindo, os mensageiros relatam assim, de que ele está vindo com 400 homens. Lá no hebraico está no singular, ish, homem, não está no plural. E aí isso cria uma pulga atrás da orelha. E nada é por acaso nas escrituras. Deus não colocou nada lá por acaso, não permitiu que nada estivesse lá por acaso. E quando você vai analisar isso, a tradição vai dizer que Jacó, ele lutou contra o seu Yetzer Hará, a sua má inclinação, e que vencer essa má inclinação representava fazer com que seus aspectos negativos se transformassem em positivos, ou seja, ajudassem ele numa perspectiva positiva. Então, com isso, a gente vai ver que a tradição também diz que esse 400 homem, na verdade, porque quem estava vindo com Esaú era uma entidade, que era a entidade protetora, que era do reino de Seir, que isso é uma outra conversa, o reino de Seir é de bode, e aí a gente já sabe uma religião aí que adora um bode. E nessa perspectiva, esses 400 homens, na verdade, era uma entidade que tinha o poder, a força de 400 homens. E também isso está atrelado ao nosso Yetzer Hará, a nossa má inclinação, que também tem essa força de 400 homens para nos levar para um lado ruim, para as coisas ruins da vida. Então, o processo de vencer este anjo, dessa luta que acontece, é um processo que todos nós temos que passar de retificação da nossa alma, de retificação do nosso caráter, de retificação das perspectivas da nossa própria vida, para que nós venhamos a galgar níveis superiores de espiritualidade. Então, o que aconteceu com o rei Davi foi exatamente isso. Ele foi levado para uma caverna, para um lugar recluso, onde ele estava sendo perseguido, para que ele pudesse alcançar o nível de rei, para que ele pudesse chegar no nível de rei, para que ele pudesse se transformar num rei, para que ele pudesse retificar o seu lado negativo, para que então esse lado negativo lutasse a seu favor. Por isso que é relatado de que os 400 homens que foram visitar Davi se transformaram nos seus principais soldados. E isso são coisas tão importantes de que os 400 anos de exílio que o povo de Israel teve que passar, eles são separados em 4 tempos de 100 anos. E é tão interessante isso, porque você vai olhar toda a trajetória e você percebe estágios de retificação. Eu não vou me aprofundar aqui nisso, porque senão isso daria algumas aulas. Porque nós temos dentro da Torá, da lei, 613 mandamentos. E desses 613, 400 mandamentos são separados exatamente em fases de 100, 100, 100 e 100. E cada um desses 100 trabalham uma fase, uma etapa, retificação moral, ética, social. E cada aspecto desse, o povo de Israel passou por essa retificação nesses 400 anos de exílio, o rei Davi passou por essa retificação, Jacó passou por essa retificação e nós também devemos passar por essa retificação. Só podemos passar por essa retificação através do estudo dos mandamentos, porque cada mandamento que Deus deu, ele vai trabalhar um aspecto da nossa própria alma, um aspecto da nossa má inclinação. Cada mandamento vai retificar algo em nós para nos colocar cada vez em níveis mais elevados de espiritualidade. Por isso que a gente não pode anular a lei, porque a gente precisa dela para subir as escadas da espiritualidade.